Olá, meu nome é Valéria Barbosa, eu vou apresentar o artigo Ações dos Museus de Design durante a Pandemia, Acesso e Democratização. Esse artigo foi escrito por mim, pela professora doutora Priscila Arantes. Para resumir, o artigo trata das ações dos museus de design durante a pandemia, especialmente o Museu da Casa Brasileira, que é um museu de design localizado em São Paulo, e a ideia do artigo foi investigar como os museus de design se adaptaram aos meios digitais, especialmente o Museu da Casa Brasileira, através de palestras, concursos, shows, oficinas online e etc., compreendendo principalmente a demanda do público, as necessidades do público e a sua experiência nos meios digitais. Segundo MacGregor, o papel dos museus, ou sua função, é nos fazer compreender a história e as mudanças sociais através dos seus objetos. Portanto, o museu é um lugar de olhar para o passado para compreender o presente, lugar de memórias coletivas, de aprender e adquirir conhecimentos. E também de estabelecer relações com o contexto atual. Os museus contemporâneos, eles não são um local de contemplação passiva, ou não deveriam ser locais de contemplação passiva, mas sim promover discussões a partir da vivência de cada visitante, da vivência pessoal de cada visitante, mediadas pela proposta da curadoria e da proposta da exposição e dos artefatos expostos. O Museu da Casa Brasileira, antes da pandemia, já fazia uma aproximação com o público através de oficinas realizadas na calçada, no lado exterior, inclusive do pátio do museu, de forma a convidar os transeuntes a conhecer o espaço arquitetônico e o acervo do museu. Esse exemplo é uma oficina de serigrafia, onde são impressas em tecido peças do acervo do museu. Então, uma forma de aproximar e de convidar o público, um público mais amplo, a conhecer o espaço do Museu da Casa Brasileira. Segundo o Santos, a qualidade das instituições não se percebe, se percebe na normalidade ou na excepcionalidade, ou seja, em momentos de crise. Embora o momento da pandemia seja um momento de excepcionalidade, não seria exatamente um momento de crise, mas é uma possibilidade de repensar a função o papel e a função dos museus nesse momento onde não é possível, onde não foi possível essa presença no local, essa visitação presencial aos museus. E também a ideia do artigo é entender como se deu essa adaptação ou essa nova interação a partir dos meios digitais. Então, não se trata apenas de reposição de informações ou novas postagens por parte do museu, mas principalmente compreender as necessidades do público, os interesses do público e também a experiência desse público que deve encontrar informações e formas de interação que gerem engajamento e façam com que ele retorne a esse espaço digital do museu. Os museus de design de forma abrangente, principalmente Europa e Estados Unidos, criaram ações durante a pandemia. Um exemplo é o projeto intitulado Design by Distance, promovida pelo Museum of Craft Design em São Francisco. Então, o museu criou uma mostra onde havia objetos, roupas e acessórios planejados durante e para ser usados num período de pandemia, então propostas especulativas, muitas vezes
nem sempre passíveis de uso, propostas conceituais, mas reforçadas com um grande componente de humor e crítica. Exemplos são essa peça Habitável, que é uma peça vestível e, ao mesmo tempo, ela tem aberturas, né, para respirar e ao mesmo tempo que mantém um distanciamento social. Um outro exemplo é Plastic Fantastic, que é uma espécie de um capacete ou uma cúpula transparente que substituiria as máscaras, deixando o rosto livre para a interação e para esse contato social, ainda que com distanciamento. Já o projeto Desafio Internacional Design for Emergence, Semeando Ideias, teve a participação de 11 países e no Brasil teve uma parceria do Museu da Casa Brasileira com a FAO-USP, nessa promoção dessa proposta, que buscava não só buscava compreender como é que o design poderia facilitar a vida das pessoas nesse momento, não só, mas também entendendo questões sociais, questões emocionais, e através de formulários, de pesquisas com usuários. Um exemplo foi a máscara inteligente da Aline Camargo, um exemplo de um projeto brasileiro. Então, a máscara pensada para crianças em idade escolar, visando o distanciamento social, além da proteção contra o coronavírus, e à medida que havia uma aproximação maior, essa máscara, esse dispositivo, emitia um sinal sonoro e luminoso, então, de forma lúdica, era possível lembrar desse distanciamento que é tão difícil para crianças em idade escolar. Considerações finais. A pluralidade dessas propostas e também pensar em como o Museu da Casa Brasileira e outros museus de design tiveram um pensamento nessa busca de soluções ou de formas de interação lúdicas através do design bastante importante. Então, também pensar no museu como uma entidade que participa de questões sociais, de questões vigentes na sociedade. A pandemia mostrou muito isso, e que não é apenas um repositório de informações ou de imagens, mas também os museus podem promover outros tipos de ação, sempre pensando no público de forma mais abrangente, pensando nessa interação sistemática que não se dá apenas de forma digital, e esse tipo de preocupação com a experiência do público e com essa interação e com esse engajamento e com esse retorno, pode se manter também nos meios digitais e, por que não, nos meios, no mundo real em que a gente habita. Obrigada.